Uma noite de Halloween em 2022, eu estava passando tempo com 3 dos meus amigos. Eu tinha 15 anos, assim como 2 dos meus amigos, mas um deles tinha 16 anos. Então, estávamos eu e meu amigo, que chamaremos de André, que estava vestindo uma fantasia que parecia um rato. Então havia minha amiga de 16 anos, que chamaremos de Bianca, que trouxe consigo outra amiga, que chamaremos de Carla. Pensei que seria divertido dar uma pequena pausa nas atividades habituais de Halloween, como pedir doces ou assustar crianças, então perguntei: querem ir ao parque perto da minha casa? Todos acharam que era uma boa ideia, e nossos pais disseram que estava tudo bem, então fomos. Agora minha fantasia era bem legal. Eu estava usando algo que me fazia parecer um dragão. Eu tinha uma máscara grande que parecia a cabeça de um dragão. Meu amigo André, como mencionei antes, parecia um rato, mas minhas amigas Bianca e Carla tinham escolhido trajes diferentes. Estavam vestidas como cowgirls, mas seus trajes mostravam muita pele, o que me deixou um pouco nervoso porque às vezes as pessoas olham ou fazem comentários. Enquanto caminhávamos em direção ao parque, notei algo estranho. Havia este grande carro preto, como aqueles SUVs, se movendo muito lentamente bem à nossa frente. Parecia estranho. Deixe-me pintar um quadro do nosso bairro. A rua em que estávamos estava inclinada para baixo, com casas alinhadas em ambos os lados da rua. E quando você chega lá embaixo da colina, a rua vira bruscamente à esquerda. Justo antes dessa curva, do lado direito, há uma casa, e ao lado dessa casa há uma pequena rua. Essa rua vai entre o parque e aquela última casa, e se você caminhar por lá, vai parar em uma rua diferente. Havia este grande carro preto à nossa frente, se movendo muito, muito devagar, e então ele parou bem na entrada do parque. Pensei que era um pouco estranho, mas continuamos caminhando. Então um homem que parecia ser o pai de alguém saiu do carro e ficou em pé bem ao lado, do lado por onde passaríamos. Isso me deixou um pouco inquieto. Parei de prestar atenção à conversa divertida que meus amigos estavam tendo. Queria ficar de olho nesse homem. Conforme nos aproximávamos, talvez a uma distância de um ônibus pequeno, senti algo no fundo. Você sabe como quando assiste a um filme de terror e sabe que algo ruim está prestes a acontecer? Foi assim que me senti. Cada parte de mim estava acordada e alerta. Olhei ao meu redor tentando ver se havia outra saída. Vi aquela rua de que falamos antes, aquela que vai para outra rua. Sussurrando para meus amigos, disse: vamos por essa rua, tudo bem? Eles não discutiram e me seguiram. Quando nos viramos para a rua, olhei para trás. O homem estava nos observando e então ele entrou de volta em seu carro. Isso me preocupou ainda mais. Sem esperar, gritei: corram! Meus amigos estavam confusos e perguntaram por quê, mas eu já estava me movendo rápido, indo de volta para minha casa. Quando chegamos à minha casa, ofegantes e sem fôlego, todos me olharam com perguntas nos olhos. Por que corremos? Perguntaram. Contei sobre a estranha sensação que o homem no carro me deu. Alguns pensaram que talvez eu estivesse sendo muito cauteloso, mas ela sentiu e disse: eu também me senti estranha. É bom que tenhamos saído rápido. Ouvi tantas histórias assustadoras antes, e isso me ensinou a sempre confiar nesse sentimento em meu instinto. É como um alarme. Tenho mais histórias em que me senti assim, e talvez um dia as compartilhe também. A lição: sempre confie em seu instinto, mesmo quando tudo parece estar bem. Seus instintos podem mantê-lo seguro. Meu nome é Elizabeth, e esta história é sobre algo que aconteceu há 2 anos. Toda vez que penso nisso, me sinto mal. Moro em São Paulo. Um dia, minha melhor amiga Vanessa e eu decidimos sair juntas. Ambos estávamos animados porque a escola havia acabado de terminar para o verão. Queríamos ir ao shopping e passar um tempo juntos, mas não tínhamos um carro. Como muitas vezes antes, pegamos o ônibus para o shopping. Chegamos por volta das 3 da tarde e ficamos lá por um longo tempo. Nos divertimos muito e perdemos a noção do tempo. Quando percebemos o quão tarde era, o sol já havia se posto. Eram cerca de 8:30 da noite e o shopping iria fechar em breve, especialmente porque era um dia de semana. Percebemos que o shopping estava bastante vazio. Não muitas pessoas gostam de ir ao shopping durante os dias de semana. De repente, percebi que meu telefone estava morto. Lembrei que havia algumas cadeiras em frente ao shopping com tomadas para carregar. Fomos até lá porque precisava ligar para meus pais para nos buscar.
Não tínhamos dinheiro suficiente para a passagem de ônibus para casa. Vanessa e eu nos sentamos frente a frente. Eu estava super concentrado em carregar meu telefone e tentar ligar para meus pais. Realmente não percebi o que estava acontecendo ao meu redor, mas então olhei para cima e vi dois homens mais velhos caminhando em nossa direção. Pareciam que poderiam ser sem teto, pensei que um deles poderia querer se sentar. Então me levantei e ofereci meu assento. Ainda estava muito concentrado no meu telefone e tentando encontrar uma carona. De repente, Vanessa deu um leve cutucão no meu braço, tentando me dizer algo, mas eu estava muito preocupado com como iríamos chegar em casa para perguntar por quê. Então, do nada, Vanessa agarrou meu braço com força e começou a correr. Ela gritou para eu continuar correndo e não parar. Logo na frente da entrada principal do shopping, havia um carro cinza velho e estranho que parecia ter visto dias melhores. Corremos rapidamente passando por ele. Para ser honesto, eu estava realmente perdido. Não entendia por que estávamos correndo tão rápido e sentia uma mistura de medo e confusão. Arrisquei um olhar rápido sobre meu ombro e vi os mesmos dois homens mais velhos de antes, correndo logo atrás de nós. Meu coração batia rápido ao vê-los entrarem naquele velho carro cinza estacionado perto da entrada. Eles definitivamente estavam nos seguindo. Estava tão assustada. Vanessa e eu continuamos correndo até vermos um ponto de ônibus à frente. Havia uma família esperando lá e pensamos que se conseguíssemos nos aproximar de outras pessoas, poderíamos estar mais seguros. Nos apressamos em direção a eles, tentando nos misturar. Perguntamos a uma senhora gentil lá se ela tinha algum dinheiro extra para que pudéssemos pegar o ônibus. Felizmente, ela nos deu algo. Eu estava tão agradecido, mas ainda não entendia tudo o que estava acontecendo. Assim que entramos no ônibus e nos sentamos, me virei para Vanessa e perguntei por que corremos assim. O que aconteceu? Ela estava respirando pesadamente devido à corrida, mas me disse algo que nunca esquecerei. Ela disse que depois que ofereci meu lugar a OS homens mais velhos, eles nos olharam de forma assustadora. Um dos homens, o que estava sentado, fez um gesto com os dedos para o outro cara. Parecia que ele estava dizendo ao outro homem que éramos apenas nós duas sozinhas. Ela sentiu que estavam planejando algo ruim, que poderiam tentar nos agarrar. Então decidiu correr, me arrastando com ela. Ao ouvir isso, as lágrimas encheram meus olhos. Eu estava tão grato a Vanessa. Sem seu pensamento rápido, não consigo imaginar o que poderia ter acontecido conosco. Um par de semanas depois, enquanto navegávamos no Instagram, vimos uma postagem da página de notícias local. Era sobre o mesmo shopping onde estávamos. A história dizia que dois homens haviam sido presos lá por tentar sequestrar jovens garotas. A pior parte foi que uma garota ainda estava desaparecida. Meu coração afundou. Fomos tão sortudos naquele dia. Eu estava tão aliviado que aqueles homens maus foram capturados pela polícia. Meu nome não é importante, mas preciso compartilhar isso com todos vocês. Não contei a AOS meus amigos próximos, incluindo Alice, sobre isso. Lembre-se sempre de confiar nesse sentimento em seu instinto. Esta história aconteceu em dezembro de 2019. Uma tarde, por volta das 8 da noite, dirigi até o Carrefour na minha cidade. Eu precisava pegar algumas coisas para o trabalho. Embora não fosse muito tarde, ainda gosto de ser cuidadoso sempre que vou a uma loja à noite. Sempre me certifico de estacionar meu carro perto da entrada, logo abaixo de uma luz brilhante. Segurança em primeiro lugar, certo? Então entrei na loja, peguei o que precisava e voltei para o meu carro. Antes de ligar o carro, verifiquei meu celular. Sentei ali por um momento, apenas tirando um tempo. Então, houve uma batida na janela do meu carro. Olhei e vi uma mulher mais velha. Sempre penso que as pessoas realmente podem precisar de ajuda. Então abri um pouco a janela para ouvi-la. Mas me certifiquei de que ela não pudesse alcançar dentro. Ela começou a falar. Ei, te vi quando caminhava até o seu carro. Você parece simpática. Quer comprar alguns tomates? Tenho na parte de trás da minha van. Isso parecia estranho por duas razões importantes. Primeiro, era dezembro e eu moro no meio oeste. Você não encontra tomates frescos crescendo nos jardins durante esse tempo frio. Segundo, quem vende tomates no estacionamento do Carrefour tão tarde da noite? Eu disse que não, obrigado, esperando que ela fosse embora, mas ela persistiu. Querida, esses tomates são os melhores. São frescos do jardim. Eu estava ficando nervoso e irritado. Não gostava do sentimento que estava tendo com ela. Simplesmente não parecia certo.
Lentamente, tirei as chaves do meu casaco. Atado a elas estava o meu spray de pimenta. Eu o agarrei firmemente, garantindo que a senhora não pudesse vê-lo, mas estava pronto para usá-lo se necessário. Não quero comprar nenhum tomate, disse com voz firme. Preciso ir. Alguém está me esperando. Aquela parte sobre alguém me esperando era uma mentira, mas pensei que se ela acreditasse que alguém estava me esperando, talvez pensasse 2 vezes antes de tentar algo. Ela não respondeu. Em vez disso, parecia um pouco incomodada e começou a caminhar em direção à sua van branca. Notei que se parecia com o tipo de van que às vezes chamam de assustadora. Agora, aqui está a coisa sobre o nosso estacionamento do Carrefour. Tem 2 entradas e saídas, mas uma estava fechada devido a algumas obras que estavam fazendo. Então não tive escolha a não ser passar pela sua van se quisesse sair. Sempre dirijo com cuidado nos estacionamentos porque as pessoas por aqui simplesmente atravessam na frente dos carros sem nem mesmo olhar. Mas enquanto passava pela sua van, minha curiosidade me fez olhar para dentro. Meu coração afundou. Dentro vi 3 caras grandes, 2 na parte de trás e um ao lado do banco do motorista. Pisei fundo no acelerador, ignorando os sinais de parada, e tentei me afastar o máximo possível dali. Estava com medo. Olhando para trás, gostaria de ter tirado uma foto da van e ter contado à polícia. Mas naquele momento, tudo em que conseguia pensar era em sair dali, em garantir que não estivessem atrás de mim. Dirigi por diferentes ruas, garantindo que não estivessem me seguindo. Essa experiência me fez confiar nos meus instintos mais do que nunca. Com esta história, quero dizer a todos que sejam cautelosos. Frequentemente ouvimos avisos sobre homens estranhos, mas as mulheres também podem ser igualmente perigosas. É mais assustador de certa forma porque nos ensinam a confiar em outras mulheres. Agora, toda vez que vejo tomates, lembro-me daquela noite. Me lembra o que poderia ter acontecido. Por favor, todos, mantenham-se sempre alertas e seguros. Quando eu tinha 19 anos, tive uma experiência memorável. Apenas para que saibam, sou um rapaz que gosta de outros rapazes. Na época, eu tinha um emprego que estava indo muito bem, e devido ao meu desempenho, meu chefe me enviou para o Brasil para um treinamento especial. Disseram que cobririam todas as minhas despesas. Então pensei, por que não? Eu não fui o único que foi. Éramos um total de 6, 2 rapazes, incluindo eu, e 4 garotas. Depois de alguns dias no Brasil, 3 dos nossos colegas de equipe decidiram que não queriam ficar mais tempo e arrumaram suas coisas e foram embora. Então, só sobram eu e mais 2 garotas para continuar aprendendo e treinando. Quando terminávamos nossas sessões de trabalho, costumávamos voltar para o nosso hotel e relaxar. Muitas vezes acabávamos apenas relaxando no bar do hotel. Uma tarde, enquanto estávamos relaxando no bar, um rapaz se aproximou e sentou-se na nossa frente. Começamos a conversar e ele nos disse que se chamava Renato. Renato mencionou que estava no Brasil a trabalho e que morava em São Paulo. Nós dissemos a ele que também estávamos no Brasil a trabalho e que éramos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pouco depois, as 2 garotas com quem eu estava me disseram que iam sair para uma loja próxima, mas que voltariam logo. Então, só fiquei eu e Renato no bar, conversando sobre isso e aquilo. Eu tive a sensação de que Renato poderia estar flertando comigo, mas ele estava fazendo isso sutilmente. Renato então disse que estava indo para o seu quarto e, de repente, pediu meu Snapchat. Talvez tenha sido pelas bebidas que eu tinha tomado, mas pensei, por que não? E compartilhei com ele. Mais tarde naquela noite, quando eu estava no meu quarto, Renato me enviou uma mensagem no Snapchat. Ele queria saber se eu gostaria de sair. Pensei que poderia ser divertido, então disse que sim. Ele então me perguntou se poderia vir para o meu quarto. Pensando que poderia ser uma noite divertida para mim, eu disse onde estava hospedado. Em poucos minutos houve uma batida na minha porta. Renato havia chegado. Continuamos conversando um pouco mais no meu quarto. Eu tinha tomado um pouco de vinho depois de chegar ao meu quarto, então me sentia um pouco tonto. Renato percebeu e perguntou se eu tinha bebido demais. Apenas assenti, confirmando sua suspeita. Então as coisas tomaram um rumo romântico. Renato se aproximou, nos olhamos nos olhos e antes que eu percebesse, estávamos compartilhando um beijo apaixonado. Enquanto Renato e eu estávamos ainda no meu quarto de hotel, de repente ele mencionou meus colegas de trabalho. Ele perguntou se eles poderiam querer se juntar a nós.
Isso me pareceu estranho. Não tenho certeza, respondi, me sentindo um pouco cauteloso. E também não sei os números de seus quartos. Eu estava mentindo, mas algo na situação me deixava inquieto. Renato disse que voltaria logo porque queria pegar algo para comer. Depois que ele saiu, ele rapidamente me enviou uma mensagem perguntando se eu conhecia um bom lugar para conseguir tacos e se eu queria acompanhá-lo. Como havia um lugar de teste taco perto do nosso hotel, eu aceitei. Enquanto caminhávamos até a barraca de tacos, eu me segurei em Renato um pouco, sentindo os efeitos das minhas bebidas. Mas quando chegamos lá, descobrimos que estava fechado. Naquele momento, uma van de aparência suspeita parou perto. Renato abriu a porta traseira e me disse para entrar. Por quê? Perguntei confuso. É um serviço especial do hotel. Vai nos levar para um breve passeio pela cidade e depois nos deixará de volta. Respondeu. Algo pareceu estranho. Meus instintos gritaram para eu me afastar. Comecei a me sentir mais claro e os alarmes começaram a tocar. Recusei e tentei me afastar, mas ele segurou meu braço e me puxou em direção à van. Olhando para dentro, vi outro homem escondido nas sombras. O pânico se apoderou de mim. Eu me soltei de seu braço com força, dizendo que estava indo de volta para o hotel. Rapidamente enviei uma mensagem para meus colegas de trabalho explicando a situação e depois fui para um dos quartos deles, desmoronando. O medo era real e a gravidade do que poderia ter acontecido estava me atingindo forte. Mais tarde, depois de ter voltado para o meu quarto, ouvi uma batida na porta. Olhando pelo olho mágico, reconheci Renato. Meu coração batia forte. Eu fiquei em silêncio, mas ao não abrir a porta, ele começou a batê-la com força. Outro hóspede do hotel o enfrentou por causa do barulho, o que fez Renato fugir. Nunca mais o vi depois disso, e foi um aviso para mim. Confiar em estranhos, especialmente no exterior, pode ser arriscado. Aprendi minha lição naquele dia e sou grato por nada pior ter acontecido. Por favor, todos, mantenham-se sempre alertas e seguros quando estiverem em lugares desconhecidos. Quando essa história aconteceu, eu tinha 19 anos, mas foi há 12 anos. Deixe-me pintar um quadro para você. Eu era uma jovem com cabelos loiros. Eu era bastante pequena. Ele tinha aproximadamente 1,62 m e pesava cerca de 50 e poucos quilos. Devido ao meu tamanho e aparência, muitas pessoas pensavam que eu tinha apenas 15 anos, embora fosse mais velha. Aqui está o que aconteceu. Meu namorado e eu estávamos muito animados porque tínhamos economizado e planejado nossa primeira grande viagem juntos. Estávamos indo fazer um cruzeiro. Este não era apenas qualquer cruzeiro. Era um que nos levaria a diferentes lugares do Brasil e uma parada em Búzios. Nos cruzeiros, você sabe, o grande navio leva você a um lugar, para por um tempo e deixa todos desembarcarem e olharem ao redor. Estávamos fazendo isso em cada lugar, animados para ver coisas novas e aproveitar o clima ensolarado. Mas então algo estranho aconteceu quando estávamos prestes a desembarcar do navio em Búzios. Todos que queriam sair do navio se reuniram em um ponto de encontro. Uma pessoa do navio, tipo um assistente ou algo assim, estava dizendo a todos quando voltar e outras coisas que precisávamos lembrar. Então algo estranho aconteceu. Outro assistente do navio, não alguém muito importante, se aproximou do meu namorado e falou apenas com ele. Ele disse ao meu namorado que eu não deveria descer do navio em Búzios. Ele não disse porquê ou explicou muito. Apenas continuou dizendo que não era seguro para mim e que eu deveria ficar no navio. Achamos estranho, especialmente porque ninguém mais recebeu esse aviso. Mas eu me assusto facilmente. Então decidi ouvir e fiquei no navio. Meu namorado e eu tivemos um dia relaxante apenas tomando sol e aproveitando o tranquilo navio. Depois desse dia, nos divertimos mais em nosso cruzeiro e logo esquecemos essa estranha situação que aconteceu. Mas alguns anos depois estávamos assistindo a um programa de televisão sobre coisas ruins que aconteciam em cruzeiros, como pessoas desaparecidas. Nesse programa, eles disseram que às vezes os malfeitores tinham amigos trabalhando no navio. Esses amigos contavam AOS malfeitores em terra sobre pessoas que podiam ser levadas. De repente, nos lembramos daquele dia em Búzios e nos perguntamos se era isso que quase aconteceu comigo. Agora que penso nisso, realmente parecia um alvo fácil. Eu parecia uma jovem mesmo que não fosse mais adolescente. Meu namorado, embora fizesse de tudo para me proteger, não parecia muito forte. Ele era tão alto quanto a maioria dos rapazes e não era muito grande. Se algo ruim acontecesse, alguém poderia tê-lo empurrado e depois me agarrado.
Aquele cara que trabalhava no navio e falou com meu namorado provavelmente sabia de alguma coisa. Quero dizer, por que mais ele nos diria apenas para não deixarmos o navio? Ninguém mais recebeu esse aviso, apenas nós. Ah, e outra coisa que nos fez sentir mais seguros em nosso pensamento assustador. Em uma das noites do cruzeiro, todos se vestiram com roupas elegantes. Houve um grande jantar e também havia um fotógrafo. Ele estava tirando fotos bonitas de todos para mantê-las como lembrança da noite divertida. Meu namorado e eu estávamos realmente animados. Ficamos juntos, sorrindo muito, e tiraram uma foto nossa. Pensamos que seria uma ótima lembrança para mais tarde. Mas na hora de comprar as fotos, houve um grande problema. Todas as fotos estavam em uma parede com números para que você soubesse qual era a sua. Todas as fotos dos outros estavam lá, mas as nossas estavam faltando. Procuramos em todos os lugares e até perguntamos a OS assistentes. Mas ninguém conseguiu encontrar nossa foto. Era como se alguém a fizesse desaparecer de propósito. Pensando agora, talvez alguém no navio estivesse tentando esconder o fato de que até estávamos lá. Se eles planejassem me levar, poderiam querer dizer que eu não estava no navio desde o início. Honestamente, talvez estejamos apenas pensando demais sobre isso, mas tudo parece se encaixar. No final, não sei por que aquele trabalhador do navio disse ao meu namorado para me manter segura no navio, mas estou tão grata por ele ter feito isso. Por favor, todos, sempre mantenham-se seguros e alertas quando estiverem em lugares desconhecidos. Depois daquele dia em Búzios e de lembrar o que aconteceu no cruzeiro, meu namorado e eu temos sido muito mais cautelosos em nossas viagens. Garantimos estar sempre atentos ao nosso entorno e confiar em nossas intuições se algo não parecer certo. Essa experiência nos ensinou que sempre é melhor ser precavido, mesmo que algo pareça insignificante no momento. Sempre é melhor confiar em nossas intuições e tomar medidas para nos mantermos seguros, especialmente quando estamos em lugares desconhecidos ou em situações inesperadas. Então, por favor, ouçam suas intuições, mantenham-se alertas e tomem precauções adicionais quando estiverem viajando ou em situações novas. Nunca se sabe quando uma pequena precaução poderia fazer a diferença entre uma viagem segura e uma perigosa. Obrigada por ouvir minha história e espero que sirva como um lembrete da importância de se manter seguro o tempo todo. Cuidem de si mesmos e dos outros.